entre os dois clubes. Dá uma olhada no discurso do Ramon Dias depois do empate contra o Bahia e no discurso do Aguirre depois da derrota para o América. Tuvimos más presencia, tuvimos más en el segundo tiempo, creo que pudimos jugar mejor, empatarlo, lo podíamos haber ganado. Aparte de la jugada del gol, del penal, que tenía que haber sido cartón y expulsión, y no lo amonestó en ningún momento. Y a Vasco hubo una acción y ¡pum! Roja, lo sacó inmediatamente. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, haga lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente, no va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. Mas você pega o ânimo dos treinadores... Do time também. Do time também. Você aposta muito mais no Vasco que no Santos. Eu acho que a frase do Aguirre ali no final é o que explica exatamente isso que você está falando. Se jogar do jeito que jogamos, do que a gente está jogando, não vai dar. Eu comentei, né, ontem o jogo entre América e Santos. O América foi muito bom, né, uma subida de desempenho, venceu, ainda está bem lá abaixo, né, bem lá embaixo. Mas o Santos, assim, encatado, né, muito mal. O Santos Futebol Clube, e aí o Aguirre chegou ontem, né? Mas, assim, também já está fazendo algumas escolhas que dá para a gente questionar. E aí, principalmente, a diretoria do Santos Futebol Clube, que é um time gigantesco, mas vem sido gerido por pessoas minúsculas, pelo menos na qualidade, enquanto gerente de futebol. Assim, são muitos erros dos presidentes, dirigentes e quem comanda o Santos nos últimos anos. É um time que vem de Neymar, vem de Rodrigo, toda hora aparece um grande jogador. Não nem tão longe assim, foi finalista da Libertadores há 3 anos, cara. Então, assim, não dá para entender o Santos tá tão mal. E aí o time tá, assim, realmente não joga nada, né? E não foi só hoje, você pega o Campeonato Brasileiro inteiro. Os piores jogos que eu vi de futebol do Campeonato Brasileiro esse ano o Santos estava envolvido ali, pelo menos em 80%. Total. E assim, continua mal. A gente vê o Aguirre, continua mal. Bota o Jean Lucas aberto, não dá pra, assim, coisas que não dá para entender. 2 volantes pegadores no meio, mas aí toma gol de contra-ataque, enfim. Muda elenco toda hora, contratou um monte de gente agora no meio do campeonato, já uma galera saiu. Enfim, tá muito mal mesmo o Santos. Eu acho que por isso que mesmo tendo 4 pontos a mais que o Vasco, tem essa diferença. O Vasco está crescendo, né? O Vasco está na crescente. Tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Enfim, e contra adversários difíceis. A facilidade com que o Santos leva gol, parece uma coisa natural, assim. E ontem não conseguiu marcar contra o América, que é a pior defesa do campeonato, né? Tinha muito tempo que o América, foi apenas a segunda vez que o América não sofreu gols jogando no Campeonato Brasileiro. E assim, foi uma vitória incontestável do Coelho. Com esse aí, mais uma vez, aproveitando para falar do Juninho, né, que puxou esse contra-ataque, tem então uma estátua lá na Independência pro Juninho. Jogou muito. História, de novo. Sempre. Que história linda do Juninho com essa camisa. E ontem jogou muito bem. Fez o gol, né? O primeiro. E marcou, apareceu. Enfim, o que o Juninho costuma fazer. Agora é preocupante a entrevista. Do Aguirre. O ânimo dele, cara, né? Como é que você vai depois se apresentar hoje com o treinador com esse ânimo para os jogadores? Mas acho que é o que combina com o time. Também ia desconversar muito o time ter essa postura zero, assim, ruim dentro de campo, e ele chegar com outro ânimo numa coletiva. Acho que ele só manteve ali, diferente do Vasco, né? Um Vasco que está tentando, está buscando, teve a estreia do Payet, que entrou bem, outros jogadores que atuaram bem, independente do empate, né? Não ter conseguido a vitória, mas lembrando, estava jogando em Salvador também, né? Contra o Bahia desesperado. Então foram 2 confrontos diretos pelo rebaixamento aí, né? Que fica muito claro a postura dos times dentro de campo. E o Santos, cara, o Santos não está entregando nada. Vasco afim, né? O Vasco tem limitações técnicas. Exatamente. Mas o time é afim, o time quer. O torcedor do Vasco está entendendo isso, né? O que chama atenção, além do Vasco estar melhorando o desempenho, como o Conrado falou, é essa simbiose da torcida. A torcida sabe que o torcedor sabe que os jogadores precisam dela. E ela tá junta, cara. Isso o que eu vi ontem da torcida do Vasco, eu, como jogador, eu fico imaginando o que esses caras estão sentindo no Vasco. Então, o Vasco tem algumas coisas nesse momento que podem impulsionar o time. A janela é fator chave, né? Medel, Praxedes, Paulinho, Payet, que estreou ontem, Paulinho é absurdo, e Verratti, são 5 jogadores novos no time titular. Treinador. A comissão técnica injetou ânimo ali e organização. O time melhorou. O Medel, um jogador experiente, líder, né? Cascudo. Ontem jogou de volante, não foi bem ontem. Ele foi melhor como zagueiro.
como atuou contra o Galo, de zagueiro. Ontem, volante, não foi bem, mas é um jogador líder, importante a presença dele, né? Você está vendo pênaltis... Jogadaça do Marlon Gomes. Mas um pênalti infantil do Gilberto, né, cara? O drible que o Marlon Gomes dá no domínio lá no começo, né? E depois dá esse outro drible no Gilberto. Mas o drible lá no começo da jogada foi espetacular. Pô, e a bola caiu no pé do Jair, hein? Da vitória, da chapada dele. Perdeu. Perdeu. E aí tem uma coisa que, assim, imprevisível que aconteceu com o Vasco, foi esse sentimento de injustiça que o torcedor tem nesse momento com o que acontece com o clube. Pô, você não pode jogar no Maracanã, não pode jogar em casa, sou o único time do Brasil sem casa. Isso acabou sendo um combustível de união entre os vascaínos, né? Assim, ó, o sistema está contra o meu clube, eu preciso me unir, eu preciso mostrar o tamanho do Vasco e demonstrar união nesse momento em que o mundo parece conspirar contra mim. O discurso do Ramon Dias tem muito disso. Ele é um cara experiente, ele não é bobo. Ele chamou a torcida ali, ele bateu na... Ele está falando que não vai cair. É claro que a gente foca no não vai cair. Mas entre vários não vão cair, ele está falando, não importa o que façam, não importa o que façam contra a gente. Então ele falou também, nisso. O repórter perguntou para ele estava em Salvador, nem sei se ele viu as imagens mesmo. Confesso, me permito duvidar, que talvez ele não tenha visto. Da barreira. Mas ele já sabia, e ele falou, a gente viu, aquilo é lindo, porque durante o jogo, aí a expulsão estúpida do Jair, né? As imagens dos vascaínos na barreira do Vasco, que é nesse momento algo tão marcado que impede realizações de jogos em São Januário, é uma imagem linda. Está na história do clube. Linda. Né? E o torcedor vascaíno se orgulha. Olha isso. Muito se maneiro, orgulha muito não só dos feitos em campo, do gigantesco Vasco da Gama, mas o torcedor vascaíno se orgulha muito também dessas coisas fora de campo, sempre tem a participação da torcida, né? Então é mais um sentimento episódio de histórico união, cara. Pro torcedor. A gente precisa se unir para abraçar o clube, né? Que imagem. O Vasco também só conseguiu uma vitória fora de casa, né? Que foi aquele primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Na abertura do campeonato. Depois disso, não venceu mais fora de casa. Então, isso ainda reforça ainda mais a importância de São Januário e do torcedor. Olha, isso aí é histórico. Histórico. Tá, isso aí que a torcida do Vasco fez, daqui a décadas será falado. No momento em que São Januário estava fechado pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, alegando, entre outras coisas, problemas de segurança na região, torcedores do Vasco nessa região, que segundo o Poder Judiciário do Rio de Janeiro não pode receber jogos por motivos de segurança, forte atuação no tráfico de drogas, teve essa festa, esse abraço lindo, vibrando com um time que joga pouco, mas não desiste. Exato. E uma forma de se manifestar, né? Não só de comemorar ali, de acompanhar o jogo, mas uma manifestação literalmente do que em relação ao que está acontecendo, né? Próximos jogos do Vasco são confrontos diretos. Eu acho bom pro Vasco isso. Lógico. Vai pegar times que estão ali na mesma situação. O Santos é a mesma coisa, né? Exato. Inclusive eles se enfrentam. O Vasco pega... vai pegar o Fluminense no confronto direto, mas depois pega o Curitiba, o América, o Santos e aí o São Paulo. E o Santos vai encarar o Cruzeiro, sem o Soteldo, no próximo jogo. Depois o Bahia, confronto direto. O Vasco, confronto direto. E aí o Palmeiras no Allianz Parque. Essa é a sequência. O Paiê animou vocês, que nem animou o nosso comentarista Paulo César Vasconcelos na transmissão ontem? O PC se derramou em elogios ao francês. Não, acho que, assim, me animei com a chegada dele ontem, alguns toques, você vê que ele tem qualidade, mas assim, ainda fica uma dúvida se ele vai fisicamente estar disponível para entregar toda essa qualidade. Precisa claro dar uma que secada, os toques foram bons, mas uma secada? Os primeiros toques do Rames Rodrigues no São Paulo também foram bons e ele continua no banco. Enfim, o Vasco não precisa de um jogador no banco agora. Precisa de um titular camisa agora, 10 que decida. O São Paulo ainda... Beleza, Rames, você está aqui, eu uso o Lucas, eu uso o Luciano, bababá, aos poucos o Rames vai entrando. O Vasco não, precisa que esse cara entre e resolva rápido. Então, acho que precisa dessa parte física. Mas eu acho que é um processo natural. Essa parte técnica que ele já demonstrou entregar foi legal de ver ontem, sim. Eu acho que é importante também a parte anímica, né, do torcedor, dos próprios jogadores. Quando você tem um jogador com esse tamanho, né, com essa envergadura... Eu também estou com o Conrado. Eu acho que o Vasco tem essa expectativa dele entregar rápido e ele só vai entregar jogando. Essa é a questão que a gente brinca aqui, secar, mas é ritmo de jogo, isso é com o jogo. E a hora que ele pegar esse ritmo, exatamente. Ele tem que pegar esse ritmo de novo.
Essa, aquela chapada no canto esquerdo aqui, o goleiro tirou muito do goleiro, né? Ele que rola, tirou poderia muito ter do tentado chutar. Pois é. E ele bate muito. bem na bola, né? Ele bate bem na bola. Eu tô muito feliz de ver o Ramon Dias, cara, que é um personagem enorme no futebol sul-americano, um dos maiores nomes da história do River Plate. Marcou gol contra a gente em Copa do Mundo, inclusive, em 82. É uma figura muito importante como jogador, como técnico. Vem trabalhar num clube que está na zona do rebaixamento e ele tem um envolvimento, assim, cara, elogiável com o Vasco. Exatamente. E traz o torcedor junto com ele, né? Elogiável. E não é fácil de assumir, né, nessa situação, um clube, né? Você sabe que você pode ficar marcado com um rebaixamento. Então, exige, claro que o cara está ganhando bem, tem dinheiro e tal, mas, assim, exige coragem para você assumir. É um desafio bem complicado. É legal mesmo da parte dele. E a Fonte Nova, linda, cara, abarrotado, torcedor do Bahia. Torcedor do Bahia também, a gente fala. Melhor também, né, cara? Estreia do Juba ontem, né? Tecnicamente, o time do Bahia está muito abaixo cara? também. O que aquela torcida faz lá na Fonte Nova é absurdo. Absurdo. Outro time que a gente tinha falado do Grêmio mais cedo, né? Outro time que está vindo da Série B, você tem que contratar todo um time novo. Dificuldade, é né? difícil. E esse Campeonato Brasileiro, todos os gigantes do futebol brasileiro estão participando. A gente tem que lembrar disso. Então, cara, e 4 caem, né? É muita gente caindo. Tem vários campeonatos lembrar no mundo a aí, só ausência do cai Cauli 3. também, né? Que é, para mim, o melhor jogador do Bahia. Perfeito. Agora, com a ausência dele, por conta de lesão. que tava se Mas salvando, também né? a estreia ontem do Juba, que para mim é um jogadoraço, né? Brilhou na Série B e vamos ver agora na Série A. Vamos às Fala aí, rapaziada, vamos trazer a classificação da Série A 2023 após os jogos deste domingo. Neste domingo tivemos aí o Grêmio vencendo o Cuiabá 2-0, Corinthians e Palmeiras empataram 0-0, Fluminense venceu Fortaleza 1-0, Cruzeiro e Bragantino 0-0, Bahia e Vasco 1-1, América Mineiro venceu o Santos 2-0 e São Paulo e Curitiba foi adiado para o dia 27. Classificação atualizada: primeiro lugar o Botafogo, 51 pontos. Segundo, Palmeiras, 41. Terceiro, Grêmio, 39. Quarto, Flamengo, 39. Fluminense tem 38. Bragantino, 36. Atlético Paranaense, 34. Fortaleza, 32. Atlético Mineiro, 31. Cuiabá, 28. São Paulo, 28. Cruzeiro, 26. Corinthians, 26. Internacional, 26. Goiás, 25. Bahia, 22. Santos, 21. Vasco, 17. América Mineiro, 16. E o Coritiba, com 14 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.